Bom, como eu tinha postado o vídeo da B660 Soil e eu falei que eu ia trocar ela, inclusive que eu vendi lá no Mercado Livre, eu fiquei de pegar uma B660M também, mas que tivesse 4 slots para colocar memória, né? E eu optei pela B660M Bazooka DDR4. A placa já está instalada, já comprei ela um tempinho. Eu acabei. Então já tenho um pequeno teste dela já. Já tem mais de um mês testando ela. O que acompanha ela são os stickers. Ela é mais de entrada dessa linha B660M da MSI. Esse aqui é o suporte que eu tirei dela. Ela vem o básico, né? Cartãozinho. Mais cartão. O CD, muito desnecessário. Um guia de instalação. Vem 2 SATAs, parafusos. Enfim, o básico. A mesma coisa que vem, com exceção dos adesivos, que vem nas outras elas de entrada, como o H610, enfim, como o H510. É bem simples. Ela já tem, obviamente, suporte nativo para Windows 11. Ela tem 2 entradas para NVMe. Em cima, que ela tem um bloco. Embaixo que não tem, infelizmente não tem nada. Ela possui 12 fases, se eu não me engano são 12 fases mais 2. 12 fases para o processador, um para memória e um para o vídeo integrado, um board, ou seja, do processador. É uma placa bem simples. Não vem com RGB, não vem com nada. Eu fiz uma breve comparação entre as duas. A que eu tinha antes, que é a Soil, e essa, né? Algumas das diferenças desse modelo é a construção, obviamente. É uma construção muito robusta que essa placa tem, principalmente na parte dos VRMs. Ela é maciço, esses dissipadores são maciços mesmo, então eles são bem pesados, uma placa bem pesada. É uma construção boa, é simples, mas é uma construção muito boa no meu ponto de vista. Se eu consigo mostrar aqui. São bem robustos. Bom, de vantagem dessa para Soil, deixei aqui anotado para eu acabar não esquecendo. Obviamente que a construção é uma placa que nem se compara com a outra, de construção, de robustez é bem maior. A garantia, que é a MSI dá de 3 anos. A BIOS, que é muito melhor. Controle dos fãs também, que a outra dizia que tinha, mas não controlava. Controle do áudio, que eu fazia a separação dos áudios. A outra não tinha separação dos áudios, de jeito nenhum. As 12 fases,
Por alguns testes que eu vi, ela suporta tranquilamente até 255, 245 watts. Então ela suporta tranquilamente um 9, obviamente com um bom water cooler. Ela tem semelhanças e não tem mudanças assim expressivas se for usar um CPU de entrada. Ou, por exemplo, do i5 que eu uso nessa máquina, uma placa-mãe. No caso desse 5, não teve diferença nenhuma das duas, nem temperatura, obviamente não teve nenhuma diferença, nada. As duas teve a mesma temperatura no processador. Nem ganho, nem perca, nada. Ambas são compatíveis, obviamente atualizando a BIOS para a 12ª e 13ª geração. O desempenho, obviamente, que eu acabei de falar com o i5 é o mesmo, não muda absolutamente nada, nem jogos, nada. Mas tem também seu lado negativo. Vou fazer um benchmark aqui antes de falar dos negativos. Memória eu tô com 32 GB a 3.200. Vou fazer um benchmark aqui rapidinho. Deu 666 e 4.949. É basicamente o mesmo, se puxar vai ser o mesmo desempenho do outro vídeo, as duas placas. E como eu havia falado, ela tem esse controle, que eu consigo fazer o controle das fãs tranquilamente. Assim que o processador começa a aquecer, ele ativa as fãs, inclusive as superiores também. E desligando não, mas fazendo o processador trabalhar normalmente, sem estresse nenhum. Justamente eu prefiro assim para não acumular poeira desnecessária. Desligou. A fã traseira também desligou. Bom, as desvantagens dessa placa que eu encontrei foram, basicamente no PCH. Tá focando os pixels da tela. No PCH, que é um PCH muito quente, eu tô usando ele porque o meu NVMe ele já possui um dissipador, então se eu colocar aqui não faria muito sentido. Mesmo eu acho que esse estando ligado ao processador. E esse é o chipset, se não me falha a memória. Eu coloquei nesse aqui e ele acaba esquentando, eu acho, consideravelmente é bem alto. Eu já vi que na Mortar esquenta muito mais. Mas ele chega nos seus 58 graus no PCH. Eu vou fazer o teste de novo, estresse. E as temperaturas são basicamente as mesmas. 48 graus. Enfim, ele bate seus 50 graus.
clock é o mesmo, então não mudou nada. Mas as desvantagens que eu encontrei das duas placas, basicamente dessa daqui, é a temperatura muito alta, do meu ponto de vista um pouco alta, do PCH, com processadores i3 10 não, i3 12100F, 13 100F, i5 12400F, 13400F, não vai mudar nada. Então isso é o mesmo desempenho com CPU de entrada. Outra coisa que eu percebi que mesmo ela possuindo 4 slots de memória não muda nada com 32 ou com 16. Não teve ganhos de FPS nem percas. Uma das ressalvas são o preço. O preço dessa placa é um pouco alto, mas espero que seja duradouro, até por possuir os 3 anos da garantia. E o que eu não gostei muito é que ela é uma placa meio mortinha nessa parte de RGB. Ela tem os conectores, obviamente, mas em si na placa, se tivesse iluminação aqui ou acendendo aqui, ficaria bem mais bonita. Ela não tem nada de RGB, ela só tem o debug light, que é para saber quais são os problemas, se aparecer algum problema. Então, eu acredito que se usar um i3, um i5 de entrada, assim, não compensa, mas se for pensar em um up, 3600K, 3700K, algo nesse nível que são 10 núcleos e tantos threads, eu acho que compensa, se a intenção for fazer um upgrade. Do contrário, que é uma máquina básica para jogos, V600M da Soyo, com um 12100F, vai rodar qualquer jogo aí perfeitamente, não vai ter diferença nenhuma. Enquanto isso, eu estou fazendo o teste com ela tem um espelhinho preto. Estou fazendo um teste com a 1060 não, a 1050 Ti, sem conector de energia, para ver como é que ela sai em jogos e tudo mais. Eu tenho RX 6600 aqui, que está de lado. Estou testando a plaquinha, jogos e tudo mais. Enfim, basicamente é isso. E a outra placa, ela não tinha... Ela não apagava a luz dos periféricos. Então ela desligava e não apagava a luz de jeito nenhum. E essa, quando desliga, ela apaga a luz normalmente, sem problema nenhum. Então a BIOS eu tentei configurar de todo jeito, não teve jeito que desse certo. E o áudio também dela ficava meio isolado. Assim, ele ficava duplicado, né? Tanto que saía no conector traseiro, saía no frontal. E já com essa placa, não tive nenhum problema. É muito fácil a BIOS de configurar, tudo certinho. Realmente, ela consegue fazer o controle dos fãs. A parte que eu não gostei é o PCH com a temperatura um pouquinho alta, né? Mas o processador em si trabalha uma temperatura muito boa, com esse cooler gigante aí. Também dá para controlar a velocidade dele. Eu tenho esse outro aqui também, mas aquele dali ele consegue fazer as luzes certinho, mas esse daqui por enquanto tá sobrando. Cheio de cantinho. Esse eu monto uma outra máquina, ou faço a venda, um Cooler Master. Esse é bonzão também, tanto quanto esse que eu tenho aqui. É que esse faz a sincronização, né?
quanto os lá de cima também faz a sincronização, quanto esses aqui. É isso, qualquer dúvida sobre a placa e eu puder responder ou souber responder. Eu comprei ela tem mais ou menos um mês. Eu acredito que compense se quer fazer um up realmente, né? Do contrário, não sei se compensa não. Como eu não gostava do que a outra fazia, eu gostava de que ela desligasse os periféricos e essa não desligava, a outra não desligava. Então eu preferi trocar e ficar com essa daí. A outra eu acabei vendendo, obviamente, no Mercado Livre. Basicamente é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Valeu!